Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara analisa um projeto de resolução que modifica a forma com que a Comissão de Legislação Participativa trata sugestões que recebe. O objetivo da proposta é aumentar a participação popular, que também poderá ser feita pela internet por uma nova plataforma digital. Um dos autores da proposta é o deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, que também é o presidente da Comissão de Legislação Participativa. E é sobre isso que a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, prazer estar contigo, Juliano. Deputado, prazer é nosso. Deputado, desde a Constituição de 88, que existe uma série de formas da população participar, mas o Brasil não consegue deslanchar tanto isso, né? É verdade. E eu tenho o desafio, a honra de presidir agora a Comissão de Legislação Participativa, que trata exatamente desse tema. E, via de regra, eu diria assim, um pouco somos nós os culpados, os próprios parlamentares, o parlamento, via de regra. Porque a gente cria tanto obstáculo para que o cidadão participe que ele se inibe. E, via de consequência, um deixa para o outro, que deixa para o outro, e ele só participa efetivamente de 4 em 4 anos, quando vai eleger os seus parlamentares. E é muito pouco, é muito tempo para que tu fique isolado, né? Então, o que nós queremos é que o cidadão venha para dentro do parlamento. Aliás, curiosamente, a Câmara dos Deputados representa o cidadão. O Senado representa os estados, tanto que cada estado tem 3 senadores igualmente. A Câmara tem deputados de acordo com os habitantes, os eleitores de cada estado. No entanto, o Senado já fez e já tem essa plataforma, já faz essa consulta popular. E a Câmara dos Deputados está atrasada. Como eu assumi a presidência da CLP, nossa Comissão de Legislação Participativa, eu achei que isso não era justo. Então nós temos que chamar o cidadão aqui para dentro, porque este é o portal de acesso da cidadania ao processo legislativo. Claro. E, via de consequência, com esta resolução 317/2018, nós queremos, primeiro, que todo o assunto que diga respeito à participação popular na Câmara dos Deputados seja debatido pela legislação participativa, pela Comissão de Legislação. Segundo, que o cidadão encontre na Comissão de Legislação Participativa o espaço capaz de ele poder opinar sobre projetos que tramitam na casa, sobre ideias que estão no imaginário popular, ou seja, para que o cidadão se sinta protagonista, o que ele objetivamente não é hoje. E não juntando milhões. Com 20 mil, ele passa a ser autor de uma proposição. Com 20 mil inserções, ele passa a ser alguém que vai tomar uma posição sobre um projeto que está tramitando na casa. E aí em plataformas digitais, ou seja, não precisa assinatura dele. Ele vai fazer o encaminhamento digital numa plataforma de mídia social, que a Câmara... Que ele vai ter cadastrado já. Vai estar cadastrado, e ali vão ter espaços de checagem, de verificação, exatamente para te não pegar daqui a pouco as máquinas fazendo... Que a gente sabe que a internet está cheia de máquinas. Né? Tem máquinas fazendo o papel do cidadão. Então, mas a gente vai ter checagem, que aliás hoje já tem. Tu pergunta, determinado site pergunta, coloca lá, essa imagem aqui, o que é uma casa, essa imagem, placas, o que é um veículo, o que é uma placa de trânsito, a máquina não sabe discernir, o cidadão sabe. Então, tem uma série de mecanismos, de porteiras de checagem, níveis de passagem, que tu vais poder perfeitamente checar a participação do eleitor, garantir a fidelidade, garantir que o cidadão não vai ser ludibriado e que a Câmara estará falando exatamente com a cidadania. E aí nós vamos ter uma participação popular e efetiva, que até hoje não tem. E, deputado, como o senhor falou, isso tem que ser feito pela internet, né? Porque não tem condição de alguém vir do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, para cá, toda vez que discordar de alguma coisa. Né? Não tem como. E o cidadão não tem meios, não tem tempo. Tem que trabalhar. E não tem nem disponibilidade. Agora o cidadão hoje está muito ativo, a cidadania, nas mídias sociais. Quer dizer, hoje todo mundo tem um celular, um smartphone, está ali no WhatsApp. Aliás, a greve dos caminhoneiros recém saiu, os caminhoneiros, né, pelo WhatsApp, pelo celular, a usar o WhatsApp, né? Pararam o Brasil, viu? Olha a força que tem. Então, se você pode parar o Brasil no WhatsApp, através das mídias sociais, via celular, quanto mais tu pode fazer para contribuir com a Câmara dos Deputados,
com o Brasil e contribuir com tuas ideias, com os teus projetos, com as tuas propostas. A vida é muito simples, a gente que complica. Às vezes as pessoas mais simples me dão as melhores ideias de excelentes projetos. Eu tenho aqui na Câmara, eu apresentei mais de 400 projetos ao longo dos mandatos que exerci. E muitos saíram de pessoas muito simples e que deram ideias muito importantes. E alguns, inclusive, viraram lei. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma professora lá do interior, ela era professora num presídio, e disse assim: deputado, um preso que trabalha 3 dias, ele tem chance de ter a remissão de 1 dia de pena, diminui 1 dia de pena. Não seria melhor que ele estudasse 3 dias e pudesse ter também 1 dia de remissão? Isso é uma coisa bem simples. É mais importante para o preso estudar 3 dias, botar na cabeça alguma coisa, do que trabalhar. Porque ele pode sair da cadeia melhor do que quando entrou, porque colocou algum conhecimento na cabeça. E eu fiz esse projeto e virou lei. Então, ideia de pessoas simples que vivem o cotidiano, e essas pessoas simples que vivem o seu cotidiano vão poder contribuir com a Câmara dos Deputados, porque vai ter meios eletrônicos de poder acessar e dar a sua opinião, a sua sugestão, o seu encaminhamento. Deputado, vamos lá. O senhor falou de milhões de assinaturas, né? Isso foi o primeiro passo que foi dado, que era aquela história do projeto de iniciativa popular, né? Só era 1 milhão de assinaturas, depois 500 mil de assinaturas, isso é impossível. Isso não existe, né? Isso não existe, já era. Aí o segundo passo foi criar a comissão que o senhor preside hoje, né? Exatamente. 2001, não é? A Urundina foi a primeira? Desde 2001, tem 17 anos. Mas hoje é só quem que pode apresentar isso? O cidadão sozinho não pode ainda. Como é que funciona hoje? Hoje quem pode são a chamada sociedade civil organizada, são as nossas entidades. E então várias entidades participam, contribuem, colaboram, sugerem, enfim, as sugestões as mais diversas, algumas muito colaborativas, algumas até um pouco esdrúxulas, né? Um pouco inusitado, mas todos passam pelo crivo do análise da comissão. Agora, o cidadão não pode participar. É engraçado. Comissão de Legislação Participativa e não tem a participação efetiva da cidadania. Então, é isso que nós estamos propondo, implementando, inovando, ampliando, para que você, o cidadão, a pessoa física, o contribuinte, né, o eleitor, possa individualmente dar a sua sugestão. E essa sugestão, na medida que ela for compreendida por outros tantos, ao ponto de chegar a 20 mil, e 20 mil tu faz bem ligeirinho na internet, claro. Essa proposta vira uma sugestão e ela é obrigada a tramitar na Câmara dos Deputados. E essa tramitação passa a ganhar importância. Então, não é só o deputado que pode propor projeto de lei, o cidadão, a cidadania vai poder propor projetos de lei. E a partir desse projeto, mesmo sem associação nem nada, desde que ele consiga o apoio dos outros 20 mil. Desde que ele consiga o apoio dos outros 20 mil. E eu tenho certeza que boas ideias não falta investidor. Boas ideias não vai faltar apoiador, né? Sempre tu tem uma boa ideia. Um bom jogador tem sempre um bom investidor. Um bom projeto sempre tem alguém que acredita e aposta. Uma boa ideia, mais ainda. As pessoas vão olhar, é razoável, tem fundamento, né? Como dizia o Brizola, tem conteúdo. Né? Então o Brizola dizia isso. Então, uma coisa que vem com conteúdo, as pessoas vão compreender, vão assimilar e vão aderir a essa proposta. Ela ganha volume, ganha expressão e, consequentemente, ganha tramitação, e o cidadão, a cidadania, a população vai poder sugerir à Câmara dos Deputados. E como é que está a situação do projeto, deputado? Pois é, o projeto nós já apresentamos, já apresentei o projeto, já colhemos assinaturas, veja bem, temos o suficiente para a urgência, para que possa ser votado imediatamente, está na mão do presidente Rodrigo Maia, que agora nós estamos dialogando com ele, com a equipe dele, para que nós possamos, o quanto antes, colocar em votação, até porque nós precisamos desse instrumento até para tirar um pouco a febre do sentimento do cidadão, do sentimento da população. Nós temos uma eleição que se avizinha e as pessoas estão sedentas de participar, de opinar, de dizer, de contribuir, de contrariar. Não tem problema, pode contrariar sim, de dizer não a uma proposta, de dizer sim a uma outra proposta. O que nós queremos nessa hora não é que o cidadão se posicione de forma A ou B, mas que ele se posicione, para que a gente tenha uma leitura do sentimento, da compreensão da cidadania. Isso é que importa. A pior das coisas é a omissão.
Se os bons se omitem, o que acontece? Os maus ocupam. Né? E como não há na vida lugar vazio, alguém assume os espaços, e na política muito mais. Na política, se não é eu, é ele, se não é nem eu, nem ele, é um deles, se não é dos nossos, é dos outros. Alguém vai para lá, então vamos pedir que aquele que se interessa pela política, pela coisa pública, que tem ideias na cabeça, que tem sugestões, jovens, estudantes, professores, universitários, caminhoneiros, pedreiro, o cidadão da vida simples, que no seu cotidiano ele enxerga algo diferente. Porque às vezes a pessoa não tem formação, mas tem informação, tem convívio, tem experiência de vida. Essa tua experiência de vida será bem-vindo em forma de uma sugestão. Pode ser em manuscrito, pode ser a forma mais simples. Não precisa ser o português mais correto do mundo, mas que a gente possa compreender e levar adiante essas propostas, porque a vida é simples, a gente que complica, e das coisas simples a gente pode fazer boas coisas. E para encerrar, deputado, que nosso tempo está acabando, essa plataforma já existe ou ela vai ter que ser feita ainda? Na verdade, ela já tem um desenho. Nós temos aqui o CENIM, na Câmara dos Deputados, que é um setor de informática, que aprofunda a tecnologia da informação. Eles já têm aí um protótipo. É claro que, dependendo como for aprovada a lei, os detalhes eles têm que digamos, adequar. Mas tem a tecnologia, tem os meios, tem o conhecimento, tem os profissionais, e nós vamos ter aí uma plataforma excelente à altura da demanda e da necessidade do cidadão e da cidadania. Isso vai ser bom para a Câmara, vai ser bom para o cidadão e vai ser bom para o Brasil, porque nós vamos dialogar, interagir, e com isso os deputados não vão ficar aqui isolados, fazendo o que sai só da sua cabeça. Nós vamos ter mais cabeças pensantes, mais pessoas sugerindo, e como dizia lá na roça, quanto mais foice, mais roçado. Quanto mais cabeças, mais ideias, são melhores as definições e as decisões. E é isso que a gente quer, a contribuição, a colaboração, a participação do cidadão e da cidadania. Deputado Pompeu de Matos, boa sorte. A gente espera que o projeto seja aprovado logo, né? Eu espero que seja aprovado, e nós vamos estar juntos aí, interagindo com o Brasil inteiro, e para mim vai ser muito prazer, enquanto presidente da comissão, entregar essa ferramenta para o meu país, para o Rio Grande, para o meu estado e para o Brasil e os brasileiros em toda a nossa nação. A gente também espera, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.